Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gustavo Neri aqui na área, trazendo aí conteúdos de História da Arte para a gente poder revisar e aprimorar os nossos conhecimentos. Inicialmente, eu desejo a todos vocês um excelente aprendizado e que a gente possa, nesse momentinho aqui, disponibilizando para vocês um pouquinho do nosso conhecimento para que a gente venha sempre estar aprimorando, ok? E o mais importante, esteja em casa, resguarde sua vida, porque a parte mais importante da gente é a gente se manter vivo e saudável, porque assim a gente pode evoluir os nossos pensamentos e, consequente, melhorar a vida da nossa sociedade. Beleza? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, separei aqui para vocês alguns conteúdos que nós vimos durante esse processo de primeiro bimestre. E um dos primeiros conteúdos que nós trabalhamos em História da Arte foi justamente os elementos formais da imagem. O que são os elementos formais das imagens? Ou o que são esses elementos formais da arte? A gente falou para vocês sobre linha, cor, textura, ok? Volume, proporção. No entanto, eu queria adentrar principalmente nesse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho das cores. Por quê? Porque as cores elas são um dos elementos formais mais aprimorados e desenvolvidos na arte. Através das cores nós ganhamos informações, através das cores nós ganhamos direcionamento. Com as cores nós conseguimos nos comunicar sem palavras. Então, aprendemos as questões das cores frias, quentes, as cores primárias, aprendemos lá o ciclo cromático, ou seja, todo esse elemento desenvolvido das cores, ele traz dentro do crescimento artístico algo extremamente essencial, que é justamente a possibilidade de se criar uma linguagem não verbal, uma linguagem através da imagem, e aquela linguagem não escrita, ok? É através das cores que essa linguagem ela ganha cada vez mais elementos de proporção e de um crescimento extremamente direcionado. Pois, através das cores, nós temos um grande arcabouço de contextualizações que nós podemos inserir uma imagem, ok? Sempre as cores existiram, o mundo sempre foi um mundo colorido? Não, nós já vimos que existiram fases que o mundo era monocromático, ok? Que o mundo, basicamente, que a arte ela era uma arte muito simplória. Então, quando o homem, na pintura rupestre, ele desenvolvia lá seus primeiros traçados artísticos, a gente não tinha esse desenvolvimento de mundo muito colorido. Porém, com o passar do tempo e com a evolução artística e técnica desse homem, consequentemente, esse mundo ele foi ganhando cada vez mais com novos significados e cores com novos também significados. Ok? No entanto, adiantando aqui, nós vimos também o processo da arte rupestre. E, meus queridos, nesse processo da arte rupestre, ou a arte pré-histórica, a gente passa por um momento e por uma evolução da arte humana, que é uma arte baseada em rituais, ok? O homem primitivo, ele produzia sua arte focado em rituais. Que tipo de rituais eram esses? Os rituais voltados à caça. A arte rupestre ela estava focada no desenvolvimento de caça desse homem. O homem pintava basicamente o seu cotidiano. O homem pintava o seu cotidiano de caça. O homem pintava o seu cotidiano quando ele estava se tornando seminômade. O seu cotidiano na agricultura. Então, esse homem ele pintava aquilo que ele vivenciava. E qual desses hominídeos foram os primeiros a desenvolver essas pinturas? Os registros mais antigos datam da época do homem
do Homo sapiens, ok? Essa é a datação dos primeiros traçados artísticos. E, Nery, se você está dizendo que desenvolviam arte em formas de rituais, que rituais eram esses? Que simbolismos estavam por trás dessa arte? Acredita-se que os homens primitivos, ao pintarem um animal abatido, eles acreditavam que estariam ali garantindo o sucesso na caça. Ou seja, se eu pintasse um animal morto, eu garantiria que ali, naquele dia que eu saísse para a minha casa, eu teria sucesso. Então, esses processos ritualísticos era muito comum. Lembrando que esses hominídeos, eles viviam em um período extremamente perigoso para a sua época e que esses simbolismos os ajudavam a se direcionar ou a irem além e acreditarem em que era possível enfrentar determinadas situações cotidianas, ok? Outro elemento importante desse período pré-histórico, dentro do cenário artístico, são as esculturas encontradas em formas femininas avantajadas, que ficaram conhecidas como Vênus. E a mais conhecida para a gente hoje é a Vênus de Willendorf, ok? Encontrada na cidade inglesa de Willendorf. Essa que vocês presenciam aí na imagem, ela tem os formatos femininos avantajados e ela tem um simbolismo de representar a fertilidade, mas não apenas a fertilidade feminina, e sim a fertilidade da terra, ok? Ela é uma escultura que representa formas femininas, mas formas femininas direcionadas à fertilidade, ou seja, o simbolismo feminino dentro dessa ideia de representação da fertilidade da terra. Então, ela seria uma representação da mãe natureza, da terra, para aquele homem seminômade que estava começando a desenvolver os seus traços na agricultura. Outro cenário que nós trabalhamos também foi o período da arte pré-histórica brasileira. E olha, como a gente não pode deixar de citar, a história do Brasil ela está inserida na história do mundo, ela não é uma história paralela. Então, o cenário artístico pré-histórico brasileiro ele também veio a existir. A gente tem vários sítios arqueológicos brasileiros, Serra da Capivara, a gente tem em Alagoas aqui a região de Xingó, nós temos diversos sítios que trazem esse cenário artístico para o homem, Lagoa Santa, entre outros. Mas vamos lá. Que cenário artístico foi esse? E que arte foi essa produzida pelo homem pré-histórico brasileiro? Conhecemos ela dividida em dois momentos. O motivo naturalista, que são pinturas com formas humanas e de animais, ok? Como aí a famosa pintura que vira o símbolo do sítio arqueológico do Piauí, a Serra da Capivara, a famosa pintura da capivara. E nós temos o outro momento que é motivos geométricos, que são pinturas com formas geométricas, ok? Traçados com formas geométricas, traçados decorativos. E assim, esse homem brasileiro, ele produzia esse cenário artístico. E outro trabalho que nós vimos e estudamos foram os trabalhos da arte egípcia. E olha só, essa arte egípcia é considerada a arte da eternidade. E a arte egípcia, meus queridos, ela foi basicamente eternizada por conta de quê? Porque ela foi uma das maiores influenciadoras da cultura grega. E os gregos foram os maiores influenciadores dos romanos. Logo, os romanos foram os maiores influenciadores do mundo ocidental. Então, por isso que a cultura egípcia ela é uma cultura tão conhecida dentro da nossa sociedade ocidental. E aí, essa arte egípcia, tão admirada pelos gregos, ela tinha vários elementos padronizadores. Ela era uma arte extremamente padronizada.
padronizada ao ponto de ser uma arte focada em leis. Que leis? A lei da frontalidade, que é basicamente esse simbolismo onde o produtor, o artista, ele tinha como quase que obrigatoriedade reproduzir seus personagens no cenário de cabeça em perfil, o tronco em posição frontal e as pernas em posição em perfil também, ok? E aí o olho ele sempre direcionava ao observador. Essa era uma das utilidades e uma das regras basicamente nessa produção artística. Outro detalhe, outra normatização da arte egípcia era a lei áulica, que era uma lei que a medida hierárquica era o que importava nessa produção artística. Exemplo, quanto maior fosse sua importância, o grau de sua importância na sociedade, maior seria o tamanho que você era representado em uma cena. E aí, consequentemente, os faraós, que eram divindades, eles eram representados de forma gigantesca, comparado aos seus vassalos, ok? Então, o faraó do tamanho dos deuses, ou seja, maior que todos, os sacerdotes, menor que o faraó, maior que todos os outros, e aí sucessivamente, ok? Como na imagem que vocês observam, aí a figura de imponente de um faraó representando o seu poder divino diante dos seus outros submissos, ok? Pois bem, pessoal, é isso. Essa foi uma breve revisão do conteúdo. Eu espero que vocês tenham adquirido um pouquinho de conhecimento e gostaria de deixar aquele tchau e fiquem todos na paz. Obrigado.